Olá, meus queridos alunos da Rede Municipal de Ensino, professor Fernando com você, professor de matemática da nossa oitava CRE, da Escola Municipal Rafael Almeida Magalhães, a quem deixo aqui um grande abraço, meus colegas de trabalho, aos nossos queridos alunos da escola. Mais uma vez, vamos estar tratando aí do conteúdo de matemática, referente à semana de 21 de setembro até 25 de setembro. Beleza, meus queridos? Vamos nessa então? Então, meus queridos, nosso material está referente à matemática. Estão na página 14, 15 e 16. Já na página 14, nós temos aqui uma situação de tratamento da informação, que é a parte estatística. Nós já falamos em aula anterior, que numa situação dessa, que você dispõe de um texto, para desse texto tirar respostas numéricas. É interessante você, na primeira leitura desse texto, ou na segunda leitura, é até bom que leia duas vezes o texto, já sublinhar os elementos numéricos e qual é a informação que esse elemento numérico está trazendo. Que quantidade é essa? Ok? Então, na leitura do texto, é bom você fazer isso para que você tenha menos dificuldade de responder as questões que virão baseado no texto. Tá bom? Então, depois do texto, ele apresenta aqui uma tabela, um gráfico, que é um gráfico de rosca, tá? Um gráfico circular em rosca. Tem alguns dados aí importantes, tá? Tem dados absolutos, como por exemplo, 13 milhões, 35 milhões, 10 milhões são surdos, 2 milhões e meio são pessoas de deficiência mental, enfim. Isso são valores absolutos. Valores relativos são os valores dados em porcentagem, tá? Que no caso aqui ele só diz que 45,6 milhões, ou seja, 45 milhões e 600 mil de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. Isso representa 24% da população brasileira. Beleza? Viemos aqui então algumas questões. Se eu não me engano, são quatro questões, tá? Referente ao texto. E mais uma vez a dica é ler o texto, sublinhar os elementos numéricos e destacar qual é a informação que esse elemento numérico está trazendo para a gente, para que você tenha menos dificuldade de responder as questões, ok? Página 15, meus amigos, ele traz aqui uma situação de expressão algébrica, tá? Na verdade, trata-se de uma equação, tá? Porque são duas expressões igualadas, tá bom? Onde tem três elementos em letras. É importante você estar atento o que significa cada letra dessa. Está aqui, ó, onde I representa a inclinação da rampa em porcentagem. Repare que o I é um denominador. O H representa a altura do desnível, tá? Esse H em metros. E o C é o comprimento da rampa. Então, de acordo com a formulazinha que está aqui, o comprimento da rampa é igual a altura vezes 100 dividido por I. Ok? Então, você vai ler o texto, vai procurar saber qual desses três elementos ele quer saber, consequentemente, os outros dois ele vai ter que te informar. Beleza? E lembrando que I é inclinação em porcentagem, H é a altura do desnível que tem que ser dada em metros, e C é o comprimento da rampa, que é a projeção horizontal. Consequentemente, vai aparecer em metros também. Na sequência, meus queridos, questão de número 6, ele traz aqui alguns itens, tá? Até a letra G, falando sobre problemas em que envolvam equações de primeiro grau. Você tem que estruturar uma equação e resolver. A resolução desta equação vai ser a resposta desse problema. Beleza? Então, logo na letra A, por exemplo, ele diz: o triplo de um número menos 25 é igual ao próprio número mais 55. Qual é esse número? Tá? O número você chama de x. O triplo de um número, quando você faz triplo de algo, você está multiplicando por 3. Então, o triplo de um número que eu não conheço, que eu estou chamando de x, já fica o quê? 3x. O triplo de um número, 3x, menos 25. Então, o que você vai escrever, algebricamente? 3x menos 25, sinal de igual, ao próprio número. O próprio número é x, mais 55. Então, como é que fica a equação desse primeiro problema aqui? Deixa eu ver se eu consigo digitar, né? Não vou conseguir, mas tudo bem. Vou apenas falar para você. O triplo de um número é 3x menos 25 igual a x mais 55. Beleza? Escreva a equação, resolve o valor de x, e o valor de x é o número que ele está procurando aqui.
tá bom? Você vai observar que todos os outros itens, até a letra G, seguem o mesmo padrão. Claro que com equações diferentes. Você precisa ler o problema, equacionar o problema e resolver a equação. A solução da equação, em geral, já é a solução do problema. Lembrando que, para saber a resposta, você tem que saber qual é a pergunta, ok? Nem sempre a solução da equação já é a resposta do problema. Em geral, sim, mas nem sempre. Então, repito, para saber a resposta, você tem que saber qual é a pergunta. Beleza? Estejam atentos a isso. Na página seguinte, que é a página 16, ele traz aqui uma situação de FATEC adaptada, tá? Também mexendo com uma expressão, ok? Eu vou ler essa questão e vou pontuar com você alguns detalhes, tá? Só para você ter melhor clareza na resolução. 16 clubes. Opa, quantos clubes são? 16, beleza? Irão disputar um campeonato de basquete. Nesse campeonato, todos os clubes jogam uma única vez com todos os demais clubes, ok? O total de jogos a serem disputados pode ser calculado usando-se a fórmula x² menos x dividido por 2, onde x representa o número de clubes participantes. X é o número de clubes. A fórmula te dá a quantidade de jogos. Quantos clubes nós temos aqui, meus amigos? Logo no início do problema ele já te informa, 16 clubes. Logo, o valor de x é 16. Beleza? Troca o x pelo 16, faz aquela continha ali. Repare que é x² menos x sobre 2. Ou seja, 16 ao quadrado menos 16 dividido por 2. Vai fazer essa continha aí. O que ele está dizendo na sequência? Um torcedor que adora basquete conseguiu assistir 3/4 do total de jogos. Então, você primeiro precisa saber qual é esse total de jogos, ok? Essa formulazinha vai te dar esse total de jogos. E esse torcedor que adora basquete conseguiu assistir 3/4 dos jogos. Ou seja, você vai aplicar a fração 3/4 no total de jogos que você vai descobrir aí. Letra A, quantos jogos foram disputados no total? É justamente o valor que você vai encontrar naquela fórmula, trocando o x por 16. E letra B, quantos jogos o torcedor conseguiu assistir? Ou seja, você vai aplicar 3/4 em cima do número de jogos que foram disputados por esses 16 clubes aí. Beleza, meus queridos? Na sequência, nós temos um outro problema da FATEC, tá? Que é uma situação também de equacionar, tá? Você vai estar lendo com atenção para responder, tá bom? E a questão 9 e última, também FATEC, uma questão de estatística, tratamento da informação. Tem os dados aqui apresentados num gráfico de colunas, tá? Esteja atento às informações numéricas de cada coluna dessa aqui, ao resultado, o valor numérico que ele está dando aqui no problema, tá bom? Beleza? Lê a pergunta, tenta responder corretamente. Beleza, meus queridos? Veja, reveja esse vídeo quantas vezes forem necessários, tá bom? Seja atento, responda com tranquilidade. Fique em casa, não saia de casa. Não saia de casa se não for extremamente necessário. E se sair, use máscara. Beleza, meus queridos? Grande abraço e bons estudos!